dificuldade que o Estado tem para pagar os salários dos servidores, inclusive nesse mês agora, mais uma vez, salário parcelado. Isso já vem acontecendo desde lá, praticamente início do governo Sartori. E, mesmo assim, os procuradores vão ter um acréscimo nos seus vencimentos. Como isso é possível? Vamos explicar para os nossos ouvintes, Rosane, o que, afinal, são os honorários de sucumbência que vão garantir um acréscimo nos vencimentos dos procuradores do Estado. Essa é uma novela antiga, Escola. Desde que foi aprovado o novo Código de Processo Civil, e lá está dito que os advogados públicos têm direito aos honorários que são pagos pela parte perdedora numa ação em que o Estado é vencedor, há essa disputa. Tem um projeto na Assembleia que não foi votado porque não havia clima, só que agora o procurador Eduardo Cunha da Costa emitiu uma resolução disciplinando o pagamento e usando como base leis antigas que tratam de produtividade na Procuradoria-Geral do Estado. Há uma polêmica enorme e esses valores, a média é de R$2.000 por procurador, pelo volume historicamente depositado, e tem um limite de até 6.900 por mês, desde que não ultrapasse o teto constitucional. Para falar sobre este tema, que é bastante polêmico, nós convidamos a presidente da Associação dos Procuradores do Rio Grande do Sul, Marcela Vargas. Bom dia, doutora Marcela. Bom dia, Rosane. Bom dia, Escola. Bom dia, Carolina. Tudo bem? Tudo certo. Bom dia. Como é que a senhora, como representante dos procuradores, explica esses pagamentos que estão sendo bastante contestados e que, até por serem contestados, no governo anterior não foi possível aprovar o projeto na Assembleia? Sim, na realidade, até a última vez que tive a oportunidade de conversar com vocês, que é sempre um prazer, foi ainda em 2017, quando se tentou levar à votação um projeto de lei 320. Na realidade, como a senhora bem explicou, a gente tem uma lei lá de 94, com redação de 2004, que já previa o pagamento dos honorários aos procuradores do Estado por meio da produtividade, mediante um regulamento interno da Casa. Então, por um tempo, esse regulamento ele foi revogado, esses honorários não estavam sendo repassados aos procuradores, mas com a edição do novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 2016, restou garantida a titularidade da verba honorária, da verba de sucumbência, também aos advogados públicos. Ali se fala em mais de uma oportunidade no artigo que os honorários são direito dos advogados e especificamente quanto aos advogados públicos reafirma essa condição dessa titularidade. Então, a partir daí, nós buscamos uma nova regulamentação, não que a regulamentação anteriormente existente não fosse ainda válida, mas com o intuito de que nós ficássemos mais próximos das realidades dos outros estados, inclusive da Advocacia Pública Federal. E isso é importante nós colocarmos porque na realidade, nós precisamos sempre ter quadros qualificados e perante os outros estados e a Advocacia Pública Federal nós realmente ficamos numa situação difícil, perdendo colegas, porque nós precisamos ter uma carreira um tanto quanto uniforme para que seja também atrativa para aqueles que ingressam no concurso. Presidente, então, eu queria que a senhora explicasse, porque qual é a dúvida dos nossos ouvintes? O procurador, quando ele faz o concurso para ser procurador, né? Sim. O trabalho dele já é esse. Então, por que ele teria que receber a mais o valor dos honorários se ele é concursado exatamente para fazer esse trabalho? Perfeito, Rosane. Essa explicação vem, acredito que todo ouvinte já teve a necessidade de contratar um advogado. Então, nós temos um advogado, ele tem duas remunerações, digamos assim. É a remuneração dos honorários contratuais, um advogado privado, quando nós contratamos, nós firmamos um contrato e pagamos ele para aquele exercício. E nós temos os honorários de sucumbência, que são os honorários que a parte que perde a ação tem a obrigação legal de pagar para o advogado da parte contrária do advogado vencedor. Então, na realidade, nós temos dois tipos de honorários. Os honorários de sucumbência são esses, eles só são pagos pela parte contrária e não pela parte que contratou, seja por meio de contrato, seja por meio de concurso, e tem os honorários de sucumbência, que são que a parte adversa tem que pagar a parte perdedora como exatamente isso, um êxito.
Esse dinheiro, é isso que a gente precisa explicar para o nosso ouvinte, doutora Marcela. Esse dinheiro não poderia ficar para o Estado? Na realidade, a partir do Código de Processo Civil, indiscutivelmente não pode mais. Porque ele ali é explícito que os honorários são direito do advogado, direito dos advogados públicos e na tentativa ali de alterar a legislação atualmente vigente para buscar essa uniformidade com os demais estados, com a Advocacia Pública Federal, não foi possível esse caminho, a Assembleia não aprovou o projeto, então permanecemos com a legislação atualmente vigente, que é a lei de 2004, e a partir dali, inclusive ao final do ano passado, foi editado um decreto, inclusive colocando esses valores que ingressam no fundo da Procuradoria, numa conta apartada, inclusive do Caixa Único, por se tratar de uma verba privada. Era um problema, inclusive, para o governo esses valores continuarem ingressando em caixa público, porque ele não poderia mais ser utilizado para esses fins. Para a gente encerrar, doutora Marcela, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, contesta essa verba, porque a AGU, a Advocacia Geral da União, também já repassa para os seus advogados essa verba. E a doutora Raquel Dodge, ela entrou com uma ação de inconstitucionalidade. Ela contesta a constitucionalidade desse pagamento. Caso seja decretado inconstitucional, esse dinheiro será devolvido? Olha, na realidade, isso vai depender do que o STF vai determinar. Se houver uma modulação de efeito, se considerar inconstitucional, aí é uma questão um pouco complicada, mas eu acredito que não, por se tratar, inclusive, de uma verba alimentar, né? Assim como foi dos auxílios, o auxílio moradia, enfim, que não foi declarado inconstitucional, mas foi revogado e ficou por isso mesmo, né? Presidente da Associação dos Procuradores do Estado, Marcela Vargas.